Salve, salve, galera! Meu nome é Thiago Paraíba e estamos voltando com Aquiombá. Como prometemos a vocês, nós vamos, durante esse próximo período do canal, testar diversos formatos. E o formato de hoje é a apresentação de uma obra de um importante teórico do movimento negro chamado Clóvis Moura. Esse ano é o centenário do Clóvis Moura, que nasceu em 1925 e morreu em 2003. E a obra que a gente vai apresentar e indicar para vocês é a Dialética Radical do Brasil Negro. É uma importante obra para quem quer compreender a formação social brasileira. Diversos pesquisadores do Clóvis Moura apontam a seguinte frase: não é possível entender o Brasil apenas com Clóvis Moura, mas é impossível querer entender o Brasil sem o Clóvis Moura. O Clóvis Moura, ele apresenta uma nova análise, uma nova roupagem do entendimento da construção da sociedade brasileira, inclusive fazendo esse debate desde o período do escravismo, da época colonial, do Império, e depois do pós-abolição. Então, Paulo Moura ele tenta entender as dinâmicas, né, e que aconteceram no período da colonial e como isso impactou no período do pós-abolição e como a população negra ela é dinâmica nessa construção da sociedade brasileira. Como eu disse, a ideia não é que a gente aqui vai se aprofundar diretamente na obra do Clóvis Moura. Nós vamos dialogar um pouco com ela. Depois a gente vai, em outro quadro, gravar parte a parte, todos os capítulos, enfim, fazer um debate mais aprofundado sobre essa obra. A ideia aqui é só indicar. Mas acho que tem um importante tema nessa obra que o Clóvis Moura traz, que é mostrar como no período colonial houve uma divisão histórica do que ele vai chamar do período do escravismo, né? Do escravismo pleno e do escravismo tardio, que logo após o escravismo tardio vai se construir aí o que muitos autores pontuaram, como o Lauro Maurini, a questão da formação do capitalismo independente brasileiro. Então, em outra obra a gente vai, em outro momento, em outro quadro, a gente vai se aprofundar de forma mais complexa nessa obra do autor. Mas, para dialogar sobre diversos temas que o Clóvis Moura traz em sua obra, a gente vai debater também aqui sobre o mito da democracia racial. Eu acho que é um dos principais elementos que o Clóvis Moura traz nessa obra e na obra Rebeliões Senzalas, né? Rebeliões da Senzala, onde ele vai quebrar o mito, né, e aí formado por Gilberto Freire dessa democracia racial brasileira. E aí queria pedir para que soltasse na câmera 3 aqui um vídeo para a gente dialogar sobre esse tema. O vídeo ele aponta, né, aí um episódio que aconteceu em Paraisópolis em 1 de dezembro de 2019, onde 9 jovens saíram mortos dessa operação policial num baile funk em São Paulo, como eu disse, em Paraisópolis, demonstrando que o Estado brasileiro ele chega com violência na periferia do nosso país, mas se isso tivesse acontecido num condomínio de Playboy, jamais a polícia chegaria dessa maneira. E tem mais, aí tem uma questão de racismo territorial e a cultura periférica, né? Porque é um baile funk na periferia do Estado brasileiro, de São Paulo, e, enfim, demonstra que há uma perseguição real à cultura produzida nas periferias do nosso país. Com esse episódio, podemos já debater que não existe democracia racial no Brasil. Esse é apenas um dos poucos episódios, porque a gente pode debater a questão da saúde, a questão da educação no Brasil, a questão de acesso, né, à cidadania, que é muito precário. Na verdade, nos últimos anos teve até um grau de avanço, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Isso o Clóvis Moura aponta porque aconteceu, inclusive, no processo de transição do período do escravismo para o período do pós-abolição, que onde o pacto das elites permitiu que o processo de desigualdade acumulado no período colonial ele se perpetuasse no pós-abolição, e por isso que a população negra foi jogada às margens da sociedade. Ou seja, não houve uma transição que permitisse a inserção do negro na sociedade brasileira, jogando ele nas margens da nossa sociedade. Então, é importante ler o Clóvis Moura para entender como essa transição foi concluída e assim a elite brasileira conseguiu permanecer com seus privilégios e jogando a população negra, que durante muito tempo foi explorada nesse país, na subalternidade social. O Clóvis Moura, em suas obras, ele aponta como no período do escravismo brasileiro,
não foi um processo de passividade. Essa teoria de que o negro era passivo no processo da escravidão, ela é uma farsa. Todos os movimentos que foram feitos naquela época, como as revoltas, as rebeliões, elas demonstravam que naquele momento se sintetizava no Brasil a construção de uma luta de classes, né? Que naquele período colonial se dava entre os senhores e os escravizados. Então, a luta de classe no Brasil, ela não nasce apenas no período capitalista, ele nasce já no momento pré-capitalista, no período colonial imperial e do Império Brasileiro, né, onde a população negra ela se insurgia e demonstrava lutas importantes pela resistência e pela sobrevivência do seu povo. No livro Rebelião em Senzalas, ele sintetiza bem isso que a gente está falando aqui. E um dos instrumentos importantes, né, de tecnologia do povo negro que foi construído naquele momento foram os quilombos. Depois a gente vai gravar um episódio só tratando sobre os principais quilombos que foram construídos naquele tempo e como foi importante para a articulação do povo negro e no fortalecimento na luta pela abolição. E no tempo de hoje, que diversas expressões, né, que apontam como a população negra ela consegue criar ferramentas e tecnologias de resistência para sobreviver. A cultura é um processo como esse, as suas obras literárias, a capoeira, entre diversos instrumentos que foram construídos lá atrás e outros que se ressignificam hoje como hip hop, demonstram que a população negra ela sempre produziu tecnologias de sobrevivência e de resistência ao longo do seu tempo. No livro Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, ele demonstra como a luta pelo acesso à terra dos povos originários e da população negra está diretamente ligada ao período da abolição da escravatura no Brasil. E isso se dá porque o Estado brasileiro, junto com a elite brasileira, eles construíram no período pré-abolicionista uma série de instrumentos para que os privilégios da elite brasileira se perpetuassem. E um desses instrumentos foi a Lei de Terras. A Lei de Terras ela é um marco de 1850. Antes dela, o Estado brasileiro ele fazia concessão de terra, ele cedia a terra para o desenvolvimento das famílias. Após essa lei, o que é que acontece? Você só pode ter acesso se você puder comprar terra. Logo, a população que passou por mais de 3 séculos sendo explorada nesse país, ela não teria acesso a essas terras. E mais, o Estado brasileiro ele financiou a vinda de imigrantes para construir uma nova etapa de sociedade brasileira, excluindo aqueles que durante séculos construíram esse país a partir de um processo duro e cruel de muita exploração. Então, toda essa sociedade, toda essa população que foi explorada durante séculos, ela não foi integrada nesse novo período histórico do Brasil. Inclusive, há uma letra do cantor Lázaro Matumbi que retrata justamente o dia 14 de maio, o primeiro dia pós-abolição. E no primeiro trecho da música, ele diz o seguinte: no dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando um dia descer, mas eu nunca desci. Esse trecho dessa música, ele retrata o que nós vemos hoje. Como a população negra ela foi jogada às margens. E por isso que a gente vê, nos tempos atuais, que boa parte da população negra está ocupando as periferias, os alagados, os córregos, aonde a infraestrutura, infelizmente, não chega. Então, foi isso que o Estado brasileiro fez nesse processo do pós-abolição. Pavimentou todo um processo de desigualdade que se perpetua até hoje. Então é isso, gente. Hoje foi uma conversa rápida para dialogar um pouco sobre o livro Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura. Como disse no início do vídeo, a ideia não era de forma alguma a gente aprofundar os diversos temas e os capítulos que o livro traz. A ideia era hoje a gente fazer uma conversa, uma interação rápida entre o que a população negra vive na atualidade e como o livro ele consegue trazer uma explicação concreta de que entre esse paralelo entre o tempo atual e como isso se conecta com o passado, né? Como houve toda uma pavimentação histórica e social para que as desigualdades que a gente vive hoje elas
permaneçam. Então, isso foi todo um processo idealizado, não foi uma obra do acaso. Então, é importante que todo mundo que tenha vontade aí, acesse o livro. A ideia é que depois a gente consiga fazer um curso só com esse livro, explicando os capítulos, enfim, os conceitos que essa obra traz. Aproveitando também para falar de uma parceria que a gente vai estabelecer nesse próximo período no canal Aquilombar, uma parceria com a editora Dandara. Passando aqui o arroba da editora Dandara, é arroba Dandara Editora. Chega lá, dá uma olhada. Queria aproveitar para agradecer meu amigo Juninho, que é o idealizador da editora, que está aí fechando com a gente um desconto para quem quiser, a partir do canal Aquilombar, adquirir as obras da editora Dandara. Então, você que quer adquirir obras da editora Dandara, é só acessar o site dela e a gente vai ter um cupom promocional do canal Aquilombar. Você vai chegar lá e vai colocar e vai ganhar 15% de desconto. Inclusive, estou com uma obra aqui da editora Dandara, o livro do Clóvis Moura, O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, que é uma das obras excelentes também do Clóvis Moura, que em breve a gente também vai fazer um diálogo a partir dessa obra. Então, aproveitar também para agradecer o estúdio Expansão Audiovisual por nos ceder esse espaço, por essa parceria nessa construção do Aquilombar. Agradecer o Serginho, a Casey e a Denise por essa parceria. Tamo junto. Por fim, convido a todos vocês a seguirem as nossas redes sociais. Chega lá no Instagram e segue @aquilombarcanal, @Paraíba Thiago e @Expansão Audiovisual. Tamo junto e até um próximo Aquilombar.